A gente então dá sequência comentando a discografia do Klaus Schulze, mas antes de seguir para o próximo álbum, que é o Black Dance, eu queria mostrar para vocês o selo que era comandado pelo Ralph Ulrich Kaiser, que justamente era o Cosmic Courier, que o Klaus tinha uma brincadeira aí, né, que ele tinha um pouco de vergonha, porque como ele trabalhou como mensageiro do correio alemão durante o início da carreira, para se sustentar, né, e ele acabou gravando sob a tutela de um produtor que comandava um subselo da OR chamado Cosmic Courier, ficava meio curioso, né? Ele era courrier do correio alemão e gravava para um selo que era Cosmic Courier, né? O selo é esse aqui. Esse aqui é um disco do Wallenstein, mas dá para vocês terem uma noção aí mais ou menos de como é que era o vinil da época do selo Cosmic Courier, da OR. Enfim, mas seguindo adiante, falando sobre o Black Dance, que é o quarto disco cronologicamente, né, gravado pelo Klaus como artista solo, o que a gente pode falar desse disco? Ele já é um disco que traz uma série de mudanças, uma série de atualizações no som que foram acontecendo ao longo de toda a carreira dele, porém, ele ainda traz algumas coisas que ele usava nos discos anteriores. Para quem nunca viu, esse aqui é o Black Dance. A capa ainda tem os mesmos motivos Salvador Dalí da capa dos discos anteriores, né? Inclusive na parte de dentro da capa tem também os mesmos motivos, entendeu? E aqui ele grava, a primeira música chama Ways of Changes. E aqui tem uma curiosidade bastante interessante. Antes de gravar o disco, o Klaus esteve em Nova York e comprou um violão de 12 cordas. E ele achava que o violão soava tão bem, tinha um som tão bonito, que ele abre o disco tocando esse violão. Esse violão toca notas repetidas, como se fosse um sequencer, como se fosse uma coisa minimalista. Ele vai repetindo, mas você vê nitidamente que é um violão de 12 cordas. É muito interessante isso aí, porque é uma coisa que o Klaus não vai fazer depois. Ele realmente abandona. Depois tem uma outra curiosidade que é o lado B desse disco, uma faixa longa que chama Voices of Sin. E essa faixa, ela tem uma gravação que havia sido feita anteriormente por um cantor lírico, um baixo, chamado Ernst Walter Simon. E a música abre, esse lado B, né, Voices of Sin, ele abre com o vocal do Ernst Walter. É muito interessante, porque é aquela voz baixo, né, bem grave mesmo, na medida em que a voz vai se diluindo, vai subindo os sintetizadores. É bem interessante. É isso. Depois do Black Dance, logo na sequência, ele grava o disco, talvez o mais importante, na minha opinião, da discografia do Klaus Schulze, que é o Time Wind. Por que o Time Wind é tão importante? Time Wind ele é fundamental porque ele é o primeiro disco gravado pela Virgin. O Klaus segue o Klaus Schulze, que assina um pouco antes com a Virgin, lança o Fedra do Tangerine Dream por lá. E aí o Klaus segue o caminho. Ele até fala, o Richard Branson, que era o dono da Virgin, ele gostava muito dos músicos alemães. Na verdade não, eu não vejo dessa forma. Eu acho que ele gostava dessas músicas eletrônicas. Tinha o Mike Oldfield no selo. O Mike Oldfield não era exatamente um músico eletrônico, mas usava de certos recursos que eram comuns à música eletrônica. Então, ficou meio que um caminho a seguir, né? Primeiro com o Tangerine Dream e depois com o Klaus Schulze. Esse disco ele acabou sendo lançado no mundo todo, né? A primeira edição da Virgin, ela é gatefold, e ela tem esse... é difícil mostrar, ela tem esse interior aqui, no mesmo formato, nessas mesmas linhas, eu mostro melhor depois no CD, à la Salvador Dalí. E ele foi lançado no mundo todo. Nos Estados Unidos até hoje muita gente acha que o primeiro disco do Klaus Schulze é o Time Wind, porque eles não conhecem os anteriores, né? Esse disco ele tem algumas características muito importantes. Ele é o disco que denota toda a admiração que o Klaus sempre teve a vida toda pelo Richard Wagner.
Para quem não conhece, o Wagner foi um compositor de óperas do século XIX, muito ligado aos reis bávaros que financiavam as óperas que ele compunha. E o Wagner acaba se tornando muito famoso depois de sua morte, porque ele acaba sendo adotado pelo regime nazista como a música oficial do Terceiro Reich, né? E por quais motivos, né? Primeiro, porque a música do Wagner ela é realmente grandiosa. Quem já ouviu Die Walküre, quem já ouviu algumas aberturas das óperas de Wagner sabe do que eu estou falando. São aberturas assim muito grandiloquentes, assim com uma massa sonora muito grande, melodias muito fortes, né? E o Wagner também tem essa associação que ele vivia em constante conflito com compositores judeus da sua época, né? Então ele várias vezes foi acusado de antissemita, e a verdade é que isso está em todos os livros, inclusive nas grandes biografias do Wagner, ele realmente tinha esse comportamento. Eu acho que não era nem por uma questão religiosa em si, ou por alguma crença particular dele, mas acho que mais do que nada era por conta da competitividade que esses compositores judeus acabavam representando para ele, Wagner. Então, para conseguir verbas para apresentar suas óperas, ele acabava sempre concorrendo com esses compositores, né? O Wagner, ao final da sua vida, ele conseguiu construir um teatro maravilhoso na cidade de Bayreuth. Bayreuth fica na Bavária, e era a região onde o Wagner morava, e ali ele construiu um teatro de ópera, que segundo consta é o primeiro teatro de ópera. Aliás, meu amigo Amir Cantuzio comentou hoje, fez um post sobre isso, falando que é o primeiro teatro do mundo com fosso para a orquestra. Ou seja, é um teatro totalmente preparado para a execução das óperas. Outro detalhe curioso que existe nesse teatro é que as cadeiras elas são bastante desconfortáveis. E o Wagner dizia que projetou dessa forma justamente para que as pessoas não dormissem durante a execução das óperas, né? Então, meio que tudo tinha seus motivos, seu significado, né? Nessa cidade de Bayreuth, então, ele cria essa vila de Wahnfried. Wahnfried, em alemão, ela vem de Wahn, inquietude, tristeza, Fried, paz. E na entrada da vila de Wahnfried tem uma estátua do Wagner, onde ele diz: aqui a minha inquietude encontrou a paz, que é onde ele vive o final da vida dele com a Cosima, que era filha do Franz Liszt, considerado um dos maiores pianistas, compositores ao piano de todos os tempos, né? E o Wagner ele está sepultado atrás do teatro, junto com a Cosima, uma lápide preta no meio de um bosque. É um lugar muito bonito. Todo ano Bayreuth faz uma festa dedicada à música de Wagner. Tem uma cadeira na praça onde tem uma estátua de Wagner sentado, as pessoas tiram fotos. Para quem conhece gastronomia alemã, tudo aquilo é divulgado na festa de Bayreuth. Eu particularmente gostaria de ter a oportunidade de uma vez na vida ir a Bayreuth durante a festa. Deve ser uma coisa incrível. A admiração do Klaus Schulze pelo Wagner, ela era tão grande que muita gente sabe disso. Ele gravou diversos discos de trance. O Klaus ele é o pai do trance music. O movimento trance music, aquelas batidas fortes, eletrônicas. E ele não queria confundir a sua música, as suas composições, com as composições que ele fazia na linha trance. Então ele criou um pseudônimo, né, muito curioso, que é Richard Wahnfried. Richard de Richard Wagner e Wahnfried da vila de Wahnfried, que fica em Bayreuth. Então são vários discos que ele lançou com esse pseudônimo, Megatone. Lançou também esse aqui que é o Drums and Balls. Lançou esse também que é Trance Appeal. Esse aqui, o Richard Wahnfried Tonville. E o Time Hector, que se eu não estou enganado é o primeiro. Vários desses discos ele gravou pelo selo dele, que depois mais adiante a gente vai comentar essa história
do selo que o Klaus funda para abrigar diversos artistas eletrônicos, né? Enfim, essa música que a gente está ouvindo ao fundo é justamente uma das faixas demo da Vanfried, que é a música que abre o lado A do Time Wind, aqui nessa versão mais recente da MIG. Como o disco não comportava mais do que 30 minutos, ele coloca Vanfried no lado A, Bayreuth Return no lado A e Vanfried no lado B. Essa faixa que nós estamos ouvindo é Echoes of Time, que nada mais é do que Bayreuth Return numa versão estendida. A versão aqui tem 38 minutos. Ela ocupa todo o disco 2, que é um disco bônus, que saiu nessa edição da MIG. É o único relançamento do Klaus pela MIG que saiu em disco duplo. Isso aí dá a dimensão da importância do Time Wind. Algumas pessoas gostam mais do Mirage, algumas pessoas gostam mais do Moondown. Ok, tudo perfeito, a gente vai comentar isso num vídeo futuro, mas o Time Wind é o disco que é o Fedra do Klaus Schulze, equivalente ao Fedra. É o primeiro da Virgin, é o disco onde ele efetivamente alça assim o conhecimento mundial, a nível mundial. E curiosamente esse disco ele recebeu muitos prêmios por esse disco, e ele curiosamente diz o seguinte, que ele achava que os prêmios não eram muito justos, porque ele levou 2 horas para gravar o disco num local em Berlim, onde ele morava, que havia sido uma barbearia. E ele isolou todas as paredes com lã de vidro para poder abafar um pouco o ruído, e ele gravou esse disco entre as 10 e a meia-noite de um dia. As 2 faixas. E depois essas faixas mais alongadas. Esse material foi todo preparado naquele momento, né? Foi uma gravação totalmente caseira. Ele gravou num Revox. E ele fala, eu tinha que ser ao mesmo tempo o engenheiro de som e o músico, porque na medida em que eu ia soltando sequencers, quem conhece essas faixas, sabe que ela tem sobreposições de sequencers. O sequencer vem, o outro passa por cima. Ele vai alterando a música toda em Bayreuth e também em Vanfried. É um clássico absoluto da música eletrônica. Se você não gosta de música eletrônica, pelo menos esse disco você devia ter. Porque assim, é de uma importância ímpar, junto com outros tantos discos de outros artistas, né? Enfim, essa é mais ou menos a história do Time Wind, é um clássico. Depois do Time Wind, aí sim, pela primeira vez, ele consegue alugar um estúdio para gravar um álbum. E aí ele grava o Moondown num estúdio em Frankfurt. O Moondown, além de ter sido o primeiro disco gravado em estúdio, ele também foi o primeiro disco onde ele teve a colaboração do Harald Grosspov. Harald Grosspov foi um baterista bastante ativo. O Harald é vivo até hoje, ainda grava, super ativo nas redes sociais, vive fazendo brincadeiras, colocando velhinhos, manipulando sintetizadores analógicos, desenhos, fotos. Deve ser uma pessoa assim extremamente agradável, animada, porque ele sempre, pelos posts que ele coloca, pelo menos é a impressão que a gente tem. E quem foi o Harald Grosspov? Ele foi indicado porque ele era baterista nada menos do que essa banda aqui, que muita gente conhece, Wallenstein. Ele era baterista do Wallenstein. Esses 3 primeiros discos aqui do Wallenstein, ele tem o Harald na bateria. E o Harald tinha uma característica como baterista que agradava muito ao Klaus. Klaus era baterista também. Esse é o terceiro Wallenstein. O Harald exatamente está aqui, ó, dá até para ver o nome dele aqui, ó, Harald Grosspov. A característica que ele tinha que agradava ao Klaus é que as pessoas diziam que o Harald era uma verdadeira máquina tocando bateria. Extremamente, não perdia o tempo, extremamente rítmico, né? E isso agradava bastante ao Klaus Schulze, porque era essa máquina que ele queria. No Moondown é o primeiro disco também onde ele usa o Big Moog. Isso também é o que traz a sonoridade grandiosa do disco, a potência dos acordes,
o Big Moog com aquela bateria acústica do Harold no fundo. Então o Moondown ele é um disco bastante impressionante. Se você gosta de Klaus Schulze, depois do Time Wind você tem que comprar um Moondown, porque é um disco com características peculiares, a bateria acústica, o Big Moog, a gravação profissional, enfim. Depois o Harold ele se transforma em artista da música eletrônica. Esse disco aqui é um disco bastante famoso dele, foi gravado em 1981. Ainda sobre o Moondown, uma outra curiosidade que existe é que durante a gravação do disco foram captados alguns ruídos de um Mellotron que o Klaus utilizou. E ninguém percebeu isso. O disco foi prensado, o disco foi gravado e o disco saiu assim. O Klaus ficou profundamente incomodado com aqueles cliques do Mellotron. E depois de muito tempo, primeira versão em CD que saiu foi essa da Brain, e depois de muito tempo, pelo selo Manequin, ele lançou uma versão onde ele retira aquela pista de Mellotron. Ele chamou essa versão aqui de Original Master. Na verdade, o termo Original Master não é muito adequado, porque o original é esse aqui mesmo, que está no vinil e na primeira versão da Brain. Mas ele considera que, pelo gosto dele, ele teria retirado aquele Mellotron por causa dos cliques e tal. Então, para ele, efetivamente, ele chama essa aqui de Original Master. Essa mesma versão da Manequin é a versão que está aqui na edição da MIG. Essa edição da MIG, ela tem uma faixa bônus de 20 minutos chamada Floating Sequence. E essa faixa aqui, ela tem uma história muito engraçada. Eu vou terminar comentando essa história porque ela é bastante curiosa. Em 75, o Klaus estava produzindo uma gravação de um grupo japonês que se chama Far East Family Band, né? O pessoal que gosta de eletrônico conhece, com certeza conhece a fundo esse disco, porque essa banda era a banda que tinha dois músicos que depois viriam a se tornar muito famosos, o Kitaro e o Akira Ito. Esse aqui é o Parallel World, acho que é o primeiro. Depois tem o Tenkonjin, depois o Nipponjin e por último The Cave. Incrível até comentar que esse aqui, o Nipponjin, saiu no Brasil em vinil. Eu tenho o vinil nacional disso aqui, é uma coisa difícil de acreditar, mas saiu aqui no Brasil. E o que aconteceu? No intervalo de gravações do Far East Family Band, o Klaus sentou lá e gravou exatamente essa faixa que é usada como bônus do Moondown na edição da MIG, a Floating Sequence. Pessoal, falei demais, o vídeo acabou ficando muito longo, não era a minha intenção, mas é isso. Semana que vem, se tudo der certo, ou mais tardar na outra, a gente vai para os outros 3 discos na ordem, que são aqueles que estão ali atrás de mim, o Mirage e o Bud Love Volume 1 e Volume 2. Muito obrigado!